Olá, pessoal. Neste enredo de traição e vingança, um homem enfrenta a devastadora descoberta da infidelidade de sua esposa, Sharon. Através de uma trama habilidosa e um plano audacioso, ele expõe a verdade ao mundo, desencadeando um turbilhão de consequências para todos os envolvidos. Este é o relato de um confronto entre amor, traição e justiça implacável. Vamos à história completa. Ei, sou Rick, mas meus amigos me chamam de Red. Sou engenheiro de transmissão na WBDK, uma estação local da CBS em Atlanta, Geórgia. Tenho um diploma de pós-graduação em Engenharia Elétrica e Ciência da Computação pelo MIT e também um diploma em Tecnologias de Transmissão. Trabalho nesta área há 22 anos, enfrentando desafios em várias funções até chegar aqui em Atlanta, onde estou há 5 anos. Antes disso, passei por várias estações de TV na Costa Leste. Tenho 46 anos, cabelos escuros, 1,90 metros de altura e peso cerca de 86 kg. Alguns dizem que sou atraente, mas não sou nenhum galã de TV. Sou casado com Sharon há 22 anos e temos 2 filhas, Melanie e Stephanie. Melanie já se casou e Stephanie está prestes a se formar na faculdade. Sharon tem cerca de 1,65 metros, pesa cerca de 61 kg e tem longos cabelos loiros. Ela é uma pessoa maravilhosa, tanto por dentro quanto por fora. Atualmente, trabalha como secretária do nosso pastor, Reverend Bob Shelter, há 1 ano e meio. Agora, deixe-me contar sobre a última sexta-feira. Tive um tempo extra para o almoço e decidi surpreender Sharon, levando-a para almoçar. Estacionei na entrada lateral do escritório da igreja por causa da chuva, esperando ficar mais perto da porta. No entanto, ao chegar, encontrei o escritório de Sharon vazio. Entrei e, enquanto esperava, ouvi Sharon conversando com o pastor Bob em seu escritório. Ela estava ansiosa para a noite de segunda-feira e mencionou como era ótimo que eu trabalhasse nos jogos de futebol de segunda à noite para a estação, pois isso nos dava a oportunidade de passar tempo juntos. Ela também perguntou sobre uma reserva no hotel. O pastor Bob garantiu que estava tudo certo e que havia reservado a suíte com hidromassagem novamente. Ouvi o som de roupas sendo mexidas e depois os gemidos de Sharon. Fiquei chocado, à beira de passar mal, e minha raiva começou a crescer. Sabia que precisava sair antes de fazer algo impensado. Não podia suportar ouvir mais. Tive vontade de invadir e confrontá-los, mas hesitei porque sabia que perderia o controle e talvez até ficasse físico, dado meu estado emocional naquele momento. Estava certo de que acabaria batendo em ambos. No entanto, não queria enfrentar as consequências das minhas ações, então tomei a difícil decisão de virar e ir embora. Foi uma das coisas mais difíceis que já fiz. Queria explodir, mas fui embora. Tenho quase certeza de que nenhum dos dois me notou ou sabia que eu estava lá. Havia câmeras de segurança monitorando as entradas principais da igreja, mas entrei e saí pela porta lateral sem ser visto. Fiquei tão abalado que percebi que não conseguiria me concentrar pelo resto do dia. Liguei para meu trabalho e expliquei que não estava me sentindo bem e que precisava ir para casa. Precisava de tempo para pensar sobre o que havia acontecido, e estar em casa parecia o melhor lugar para isso. Sharon não estaria em casa até depois das 16 horas, o que me dava tempo suficiente para processar tudo. Ficou claro que Sharon estava tendo um caso com o pastor Bob e decidi que não poderia continuar considerando o meu pastor. O que eu realmente precisava descobrir era a extensão completa do relacionamento deles, quanto tempo isso estava acontecendo e o que havia levado a isso. Entendo que algumas pessoas preferem não se aprofundar nesses detalhes porque acreditam que não importam, mas eu não sou uma dessas pessoas. Queria desesperadamente entender por que isso havia acontecido no meu casamento aparentemente maravilhoso, um casamento que, aos olhos de Sharon, aparentemente não era tão maravilhoso quanto eu pensava. Ela não era a pessoa doce que eu acreditava que fosse e estava determinado a descobrir a verdade. Não era fraco e estava determinado a chegar ao fundo dessa situação, garantindo que ambos enfrentassem as consequências de suas ações. Assim que cheguei em casa, preparei uma cafeteira e fui para fora, sentar no pátio, esperando que o clima agradável e o ar fresco me ajudassem a pensar claramente. Precisava entender tudo o que havia acontecido. Não vou negar que derramei algumas lágrimas naquela tarde, porque derramei. Entendo que não possuo Sharon ou seu corpo, mas doeu profundamente pensar que ela estava envolvida sexualmente com outro homem, ou talvez mais, quando ela havia se prometido a mim no dia do nosso casamento. Levei meus votos a sério e acreditei que ela também. Uma situação como essa faz você questionar todo o seu conjunto de valores e se perguntar se foi tolo a vida inteira por acreditar na fidelidade e no amor, e em tudo que vem com isso. Independentemente do que digam, a parte mais devastadora de um parceiro infiel não é apenas o ato físico, mas a perda de confiança neles e em tudo o que dizem ou fazem. É como se, durante todo o casamento, você pensasse que eles estavam do seu lado, mas agora percebe que não estão, deixando você exposto e assustado. Apesar de ter 1,90 metros de altura e pesar 86 kg, senti-me vulnerável e amedrontado, o que destaca como um cônjuge infiel pode afetar o bem-estar emocional de uma pessoa.
Enquanto eu estava lá, lutando contra minhas emoções e tentando permanecer calmo e lógico para processar tudo, percebi que havia coisas que questionei no passado, mas deixei passar por causa da confiança que tinha em Sharon. Eram pequenas coisas que não pareciam significativas na época, mas agora formavam um grande peso no meu estômago enquanto eu conectava os pontos. Como pude ser tão tolo? Era confiança, pura e simples. Eu confiei nela e hoje essa confiança estava destruída. O que eu precisava eram fatos frios e duros. Queria saber por que isso aconteceu. Queria entender a duração, a frequência, os locais e quem mais poderia estar envolvido. Minha confiança havia evaporado e eu estava determinado a encontrar as respostas de que precisava. Como uma atualização, não achei que poderia enfrentar Sharon ainda sem revelar meus sentimentos, então, às 15 horas, decidi sair de casa antes que ela voltasse. Dirigi até a cidade e parei na estação para pegar algumas coisas que precisaria nos próximos dias. Passei no escritório do meu chefe e pedi alguns dias de folga no início da semana, explicando que estava lidando com alguns problemas pessoais e não estava me sentindo bem. Ele concordou, então saí e fui para o Frank para passar o tempo até precisar ir para casa. Por volta das 17 horas, liguei para Sharon para avisar que ia parar um pouco e não estaria em casa para o jantar. Ela pareceu irritada e mencionou que estava se sentindo amorosa naquela noite e que eu teria uma surpresa. No entanto, meus planos já estavam feitos, então disse a ela para manter o clima quente para mim, assegurando-a de que cuidaria dela quando chegasse em casa. Ela respondeu com firmeza, e não conte com isso, senhor. Se você acha que pode me tratar assim, não vai conseguir nada por um tempo. No fundo, pensei comigo mesmo que era exatamente isso que eu queria que acontecesse. Cheguei em casa por volta das 22h30, bastante embriagado, mas não tão bêbado a ponto de não notar que a porta do quarto estava fechada e trancada. Sorri ironicamente e bati na porta para ver se ela estava acordada, embora duvidasse. Gritei, tudo bem, se esse é o jogo que você quer jogar, então não espere nenhuma intimidade de mim. Apenas lide com isso. Com isso, fui para o quarto de hóspedes. Na manhã seguinte, quando acordei, ela estava sentada à mesa da cozinha tomando seu café. Pude perceber que o café dela ficou um pouco mais frio quando entrei. Se eu não soubesse que ela era uma esposa infiel, certamente teria sentido que algo estava errado. Dei a ela um sorriso amigável e disse, e não precisa levantar para fazer o café da manhã, querida. Vou pegar algo no caminho para o campo de golfe. Então saí da cozinha, fui até a garagem, carreguei meus tacos de golfe no porta-malas e saí. Logo depois, meu celular tocou e vi que era ela ligando, então escolhi não atender. Alguns minutos depois, ouvi um sinal indicando que ela havia deixado um correio de voz. Ouvi a mensagem e era cheia de raiva, perguntando como eu podia fazer isso com ela e exigindo que eu voltasse imediatamente. A verdade é que eu não tinha intenção de realmente jogar golfe. Usei isso como desculpa para ganhar algumas horas para resolver o que precisava. Meu destino era a minha antiga igreja. A última coisa que eu queria era ouvir o pastor Bob pregar novamente. Ainda era cedo quando cheguei, então sabia que havia uma boa chance de ninguém estar por perto, e eu estava certo. Entrei no prédio, tendo uma chave já que minha esposa trabalhava lá. Fui diretamente para os escritórios com o objetivo de colocar microcâmeras remotas e mini-microfones no escritório dela e no do Bob. Não demorou muito para configurar tudo e escondi o transmissor atrás de alguns inários antigos no armário de suprimentos do outro lado do corredor. Tinha o receptor no meu porta-malas e o liguei ao sistema elétrico do meu carro, assim poderia monitorar suas conversas e atividades. Toda vez que eles estivessem em seus escritórios, eu estaria atento. Embora eu não esperasse grandes revelações na igreja, estava confiante de que obteria informações valiosas ao observá-los e ouvi-los por alguns dias. Uma vez que tudo estava funcionando corretamente, vasculhei a mesa dela, mas não encontrei nada significativo. No entanto, notei um grande asterisco em seu calendário para segunda-feira, alinhando-se com o que eu havia ouvido na sexta-feira. Eu estaria preparado para o que quer que acontecesse naquele dia. Em seguida, entrei no escritório de Bob e conduzi minha busca. Não tive muita sorte em encontrar algo incriminador, mas quando pensei que estava sem opções, uma inspiração me atingiu. Era irônico, considerando que eu estava em uma igreja, mas tive uma ideia e decidi verificar os arquivos de despesas da igreja. Eis que encontrei um arquivo contendo vários recibos do Lain em Roswell. Alguns eram do final de 2019 e alguns da primavera de 2020. Percebendo que estava arriscando ficar muito tempo, fiz cópias rápidas dos recibos e saí de lá rapidamente, arrumando tudo antes de sair. Minha próxima parada foi o campo de golfe. Estacionei no meu local habitual e fui para o clube, dirigindo-me ao bar. Queria garantir que algumas pessoas lembrassem da minha presença. Encontrei uma mesa nos fundos e pedi um Sprite, passando algumas horas ali. Durante esse tempo, examinei os recibos cuidadosamente e descobri que os 2 de 2019 eram para segundas-feiras e os 2 de 2020 coincidiam exatamente com as datas em que participei de uma conferência na sede da CBS em Nova York.
O que mais me enfureceu foi a audácia de Bob de cobrar os quartos de motel da igreja, disfarçando-os como aluguéis de salas de conferência para reuniões. Ele estava se encontrando com minha esposa em um motel, e eu, sem saber, estava pagando a conta enquanto contribuíamos para a igreja. Decidi que não haveria mais doações minhas. O acerto de contas deles estava se aproximando e tudo o que eu precisava era de mais algumas provas para selar seu destino. Eu estava certo de que esse caso durava quase um ano, se não mais, o que se alinhava com as pistas que eu havia captado antes. Meu palpite era que Bob estava envolvido com ela mesmo antes de ela começar a trabalhar para ele. Ela tinha um bom emprego como recepcionista na Telfor Corporation, mas aceitou ansiosamente a oportunidade de trabalhar para a igreja, dizendo, querido, será tão perto de casa e estarei trabalhando para a igreja. O que poderia ser melhor do que isso? Além disso, o salário é quase tão bom quanto o que eu ganhava na Telfor. Como posso recusar? Parecia ótimo, mais perto de casa, emprego na igreja e quase o mesmo salário. No entanto, estava claro que ela estava mais interessada nos benefícios ou extras. Não conseguia acreditar em como eu havia sido cego. Isso me encheu de raiva, mas também me enojava pensar que minha amada esposa poderia me trair assim. Eu estava determinado a fazê-los pagar por suas ações. Decidi que era hora de investigar mais a fundo. Fui até meu carro e conectei meu iPod à frequência do receptor que estava no porta-malas. Depois de passar alguns minutos analisando os dados, vi Bob entrar em seu escritório. Ele pegou o telefone e fez uma ligação. Lamentei não ter colocado um grampo no telefone dele, mas não havia nada que eu pudesse fazer sobre isso agora. Tive que me contentar em ouvir um lado da conversa e sim, Sharon, estou na igreja. Vim logo depois que você me ligou. Por que você não me diz o que está te incomodando? Acho que já fiz isso antes. Entendi. O que você acha que o deixou irritado? Você acha que ele está desconfiando de algo? Sharon riu, e ele continuou, tudo bem, você pode se vingar dele na segunda noite. Depois de desligar, ele ficou pensativo. Quando eu estava prestes a encerrar a transmissão, ele murmurou algo quase inaudível, mas consegui capturar. Certifiquei-me de salvar aquele trecho de áudio, sabendo que poderia ser útil mais tarde. Após encerrar, voltei para casa. Achei que poderia estar um pouco frio lá, então comecei a cortar a grama e cuidei de algumas tarefas no porão. Quando entrei, ela não disse muito, mas a tensão no ar era palpável. Durante o jantar, escolhi ignorá-la, e ela ficou me encarando. Eventualmente, ela tentou iniciar uma conversa, perguntando o que estava me incomodando ultimamente e por que eu estava agindo de forma estranha. Respondi lembrando-a. Quando ela me trancou fora do nosso quarto na noite anterior, argumentei que raramente saía com meus amigos. Apontei que, na única vez que o fiz, ela ficou irritada e fez ameaças. A situação era resultado de suas ações, não das minhas. Frustrada, ela respondeu com um palavrão. Notei que sua linguagem não condizia com o comportamento esperado de uma mulher cristã devota, considerando sua forte fé. Sua reação claramente mostrava a culpa, e eu não conseguia entender como ela pensava que eu não perceberia. Mesmo assim, ela conseguiu recompor-se e acabou saindo da mesa. Pensei comigo mesmo que, quando tudo viesse à tona, ela não lidaria com isso de forma graciosa. Mais tarde naquela noite, ela entrou na sala onde eu estava assistindo televisão, com os olhos ligeiramente vermelhos, indicando que poderia ter chorado. O resto da noite passou sem grandes incidentes. Quando estava pronto para dormir, fui para o quarto de hóspedes e me acomodei. Alguns minutos depois, ela entrou no quarto e ficou parada. Perguntei o que ela queria. Ela perguntou se eu não iria para a cama. Respondi que não, que ela havia deixado claro que não haveria intimidade no futuro próximo, então eu preferia ter uma boa noite de sono sozinho ali. Com isso, ela saiu do quarto chorando. Honestamente, eu não me importava. Na manhã de domingo, ela me acordou às 8 da manhã, vestida para a igreja, e me convidou para ir com ela. Recusei, explicando que não tinha planos de ir. Ela saiu do quarto com um olhar no rosto que sugeria que estava começando a entender a situação. Mais tarde, ela saiu de casa e trocamos poucas palavras ao longo do dia, cada um se retirando para seus respectivos quartos. Na segunda-feira de manhã, saí de casa sem encontrá-la ou conversar com ela. Ela me ligou, com a voz carregada de lágrimas, expressando seus pedidos de desculpas e amor. Assegurei que discutiríamos tudo ao meu retorno naquela noite e desliguei. Então, contatei meu chefe, informando sobre meu dia de folga, mas confirmando meu compromisso em cobrir o jogo de futebol na segunda noite. Ele ficou satisfeito com minha disponibilidade e perguntou como as coisas estavam indo. Respondi que estavam indo conforme o esperado. Minha próxima parada foi o Ladate em Roswell. Lá estava eu, entrando no saguão do motel, tentando parecer apenas mais um cara a trabalho. Vi o recepcionista, um jovem chamado Kevin, mais interessado em seu telefone do que no vai e vem ao redor.
Aproximei-me dele com uma prancheta na mão. Ei, tenho um chamado de serviço para a suíte com hidromassagem, disse, batendo na ordem de serviço falsa que havia preparado, uma queixa sobre o ar-condicionado fazendo barulho. Você sabe como é com esse calor, né? Kevin deu uma olhada na prancheta, franzindo a testa. Mantive meu rosto sério, todo profissional. Qual quarto? Perguntou, um pouco confuso. Eu disse o número da suíte, por um segundo. Pensei que ele poderia descobrir a mentira, mas então ele apenas assentiu, me entregou o cartão-chave e disse, faça isso rápido, certo? Eu estava no quarto em pouco tempo, deixando minha bolsa de ferramentas no chão, mas em vez de chaves inglesas e medidores, eu tinha meu equipamento de alta tecnologia, de microfones, câmeras, você nomeia. Eu estava interpretando o papel do cara da manutenção, mas o que eu realmente estava fazendo era montando minha própria operação para pegar minha esposa no flagra. A instalação foi fácil, escondi-os tão bem que você nunca saberia que estavam lá. Saí do quarto tão rapidamente quanto entrei, acenando para Kevin ao sair. Tudo certo, sem mais barulho no ar-condicionado, disse, e ele mal levantou os olhos da tela. Saí de lá me sentindo um pouco como James Bond, se sou sincero. Kevin não fazia ideia, e eu estava um passo mais perto de descobrir a verdade sobre minha esposa. Com bastante tempo nas mãos, decidi resolver algumas outras pendências. Fui ao nosso banco e obtive cheques administrativos com metade dos fundos de nossas contas correntes e poupança. Depois, cancelei nossos cartões de crédito conjuntos. Em seguida, contatei meu corretor e marquei uma reunião logo após o almoço para fazer ajustes em nossas contas de investimento. Também entrei em contato com meu advogado para discutir o divórcio e outras questões legais. Agendamos uma consulta para o final da tarde, quando ele estaria disponível. Em seguida, dirigi até o Planters National Bank em Marietta, Geórgia, onde abri novas contas apenas em meu nome. Depositei os cheques administrativos. Almocei em Marietta, embora não estivesse com muito apetite. Depois do almoço, fui ao escritório do meu corretor para discutir as mudanças no portfólio de investimentos que ele havia preparado. Essas mudanças dividiam nossos investimentos igualmente, sem vender nenhum ativo para evitar implicações fiscais indesejadas. Levei a papelada comigo. Em seguida, encontrei-me com meu advogado para revisar os papéis do divórcio que ele havia redigido. Propus um divórcio amigável com divisão igualitária de bens, caso minha esposa concordasse em assiná-los imediatamente. Se ela recusasse, ele incluiu uma cláusula para pedir o divórcio com base em adultério. Estava bastante confiante de que ela assinaria imediatamente. Com tudo resolvido, tudo o que me restava fazer era jantar e depois ir para a estação para supervisionar a transmissão do futebol de segunda à noite. Ao sair do escritório do meu advogado, liguei meu celular e descobri algumas mensagens de Sharon. Em suas mensagens, ela expressava preocupação e pedia que eu voltasse para casa antes do jogo, dizendo que meu comportamento recente estava a preocupando profundamente. Ela declarou seu amor por mim e como se sentia despedaçada ao me ver assim. Mesmo estando ciente dos planos dela para a noite e de minha própria percepção, ela ainda me enviava essas mensagens. Isso me fez questionar meu julgamento, pensando que eu deveria ser o maior idiota por ter amado e confiado nessa mulher. Cheguei a uma decisão, a única possibilidade de salvar meu casamento dependia de ela aparecer ou não no motel naquela noite. Sua decisão seria um indicador claro de se ela se importava o suficiente para tentar resgatar nosso relacionamento, reconhecendo seu estado precário. Às 20 horas, ativei o sistema em modo de transmissão totalmente automatizado e o Monday Night Football começou. Configurei o sistema para monitorar a transmissão do quarto do motel. Precisamente às 20h15, Bob entrou no quarto e iniciou uma ligação, dizendo, "Voi, querida, estou no quarto. Venha o mais rápido que puder." Sharon respondeu, "Ok, querido, estarei aí em alguns minutos." Após terminar a ligação, ele murmurou algumas palavras que consegui ouvir, embora precisasse ouvir novamente mais tarde para confirmar o conteúdo exato. Meu casamento parecia estar desmoronando e, embora eu não previsse que ela terminaria, a dor ainda era profunda. Essa experiência apenas reforçou minha determinação em fazê-los enfrentar as consequências. Tirei minha lista de pessoas para contatar e comecei a discar, uma tarefa que consumiu quase meia hora. Sharon já havia chegado ao motel, então voltei a monitorar o vídeo e o áudio. Ela expressou, "Vó, Deus, Bob, a ideia de você ser íntimo comigo me excita tanto. Eu realmente valorizo essas noites juntos." Em resposta, Bob a convidou para mais perto, dizendo, "Esta noite, querida, vou realizar seus desejos." Ela respondeu, "Adoro quando você fala apaixonadamente comigo, Bob." Meu coração afundou e uma sensação nauseante me dominou. Ali estavam um pastor e uma secretária da igreja, junto com minha outrora doce e amorosa esposa, descendo em um abismo sombrio de depravação que eu não conseguia compreender. Nos momentos seguintes, eu testemunharia até onde isso poderia chegar. Eles mereciam as consequências que os aguardavam, sem dúvida.
Ela se posicionou na cama e não consegui descrever mais nada. A pessoa que um dia foi o amor da minha vida tinha terminado seu ato, e eu entendi que nosso futuro juntos estava irreparavelmente destruído. Embora consumido pela agonia, minha raiva fervente me manteve focado. Se eles tivessem me visto naquele momento, poderiam ter recuado de medo e pavor. Naquele ponto, eu havia perdido grande parte da minha humanidade e o meu único propósito era levá-los à justiça. Após suportar suas ações por 45 minutos, eu tinha visto o suficiente. Era o intervalo do jogo de futebol e era a hora do show do intervalo. Mudei o sistema para o modo de assistência ao vivo e comecei a reproduzir a gravação de Bob e Sharon desde o início. Em poucos minutos, o telefone começou a tocar incessantemente. Escolhi ignorar todas as ligações e tirei meu celular. Disquei o número de Sharon e o toque ecoou pelos monitores. Ela olhou para o telefone e comentou: "É ele. Desta vez, não vou atender. Vamos ver como ele gosta disso." Desliguei e disquei novamente. "Acho que devo atender." Ela finalmente cedeu, pegando o telefone. Sharon respondeu com um tom venenoso quando a cumprimentei. Curioso sobre seu paradeiro e intenções, perguntei onde ela estava e o que estava fazendo. Ela explicou que tinha ido às compras, já que eu não havia ligado antes, e planejava pegar algo para comer antes de voltar para casa. Em um tom sarcástico, perguntei se ela estava realmente fazendo compras naquele momento. Ela confirmou e mencionou sua intenção de gastar uma quantia significativa de dinheiro. Sem conseguir segurar, retruquei agradecendo-a, sarcasticamente, por ser uma esposa tão maravilhosa. Em resposta, ela me repreendeu, dizendo para não falar com ela daquela forma e expressando confusão sobre meu comportamento recente antes de se despedir. Lá estava ela usando aquele termo novamente. Não, Sharon, o verdadeiro problema era o pastor Bob no quarto do motel com ela. Enquanto as atividades deles pareciam estar chegando ao fim e ela dava o último suspiro, pensei em interromper. Sabendo que ela não atenderia o celular novamente, liguei para o número do motel. "Kevin, aqui é o Ted. Você não está assistindo ao Monday Night Football?" "Não." "Deveria. Pode ligar para a suíte com hidromassagem para mim?" Após apenas 2 toques, Bob atendeu. "Oi, Bob, posso falar com a Sharon?" Ela atendeu, questionando por que eu estava ligando. "Bem, Sharon, é o seguinte, eu sei que você tem sido infiel e estou ciente de sua localização e atividades. Pretendo pedir o divórcio, e você ficará sem um lugar para ficar. Bob também poderá enfrentar algumas consequências." Confusa, ela perguntou: "Do que você está falando, Ted? Não consigo entender seu comportamento recente. O que está acontecendo com você?" Respondi simplesmente: "Sharon, a farsa acabou. Sugiro que você ligue a TV no Monday Night Football e aproveite o show do intervalo. Vejo você depois. Adeus." Observei pelo monitor ao vivo enquanto ela ia até a TV e sintonizava no MNF. "Oh, meu Deus, não!" Ela gritou ao ver o vídeo transmitido de si mesma e Bob em suas atividades. Devido a um atraso na transmissão ao vivo, ela testemunhou uma parte substancial do que toda a área de Atlanta já havia visto. Sua resposta se limitou a repetir ou não enquanto se vestia apressadamente e fugia do quarto. Bob estava igualmente frenético para sair, soltando xingamentos o tempo todo. "Vou chutar aquele desgraçado, vou chutar ele murmurava, sem saber que suas palavras poderiam voltar para assombrá-lo. Uma vez que eles desocuparam o quarto, desliguei prontamente os monitores e deixei a transmissão de vídeo continuar por mais 1 minuto. Depois, desliguei o modo de assistência ao vivo e retornei o sistema ao modo de transmissão totalmente automatizado. Recuperei a fita e deixei a cabine de transmissão, sabendo que poderia ser minha última visita ao prédio. Peguei alguns itens pessoais da minha mesa também. Atualização final: passei o resto da noite no bar do Frank, e sim, minha performance durante o intervalo se tornou o assunto do momento no bar. Depois que o jogo terminou, chamei um táxi e fui para casa. Quando cheguei, encontrei Sharon sentada sozinha na sala escura. O telefone havia sido desconectado e era evidente que ela estava chorando incontrolavelmente. Suas lágrimas não me comoveram, para mim, estava tudo acabado. Ela chorou e perguntou: "Como você pôde fazer isso comigo, Ted? Depois de todos esses anos juntos, como pôde?" Respondi firmemente: "Não, Sharon, a verdadeira questão é: como você pôde fazer isso comigo? Estou bêbado e vou para a cama. Podemos conversar amanhã." Ela permaneceu imóvel enquanto eu deixava o quarto e me retirava para o quarto de hóspedes. Na manhã seguinte, acordei com uma ressaca horrível e ela ainda estava no sofá, com olheiras indicando que não tinha dormido nada. Mais uma vez, não me importei. Ela trouxe isso sobre si mesma. Coloquei o telefone de volta no gancho e ele começou a tocar imediatamente.
Nas próximas 1 hora e meia, atendi ligações de membros da família, incluindo os pais dela, amigos, conhecidos da igreja, meu agora ex-chefe e ambas as minhas filhas. Eles estavam profundamente perturbados com o que tinham testemunhado e nada do que eu dizia podia consolá-los. Entendi que era difícil para eles verem o que viram, mas eram adultos e eventualmente superariam isso. Também recebi uma ligação da Sra. Bob, que perguntou se eu tinha uma cópia de toda a gravação. Assegurei que tinha uma cópia guardada com segurança e que a forneceria se ela precisasse. Era evidente que todos os que eu havia chamado tinham assistido ao show do intervalo do Monday Night Football. Algumas consideraram minhas ações terríveis por expor Sharon daquela maneira, mas a maioria das pessoas foi compreensiva e entendeu minha perspectiva. Foi uma experiência desafiadora, mas foi o preço que eu tive que pagar pelas minhas ações. Sharon permaneceu sentada, chorando durante todo o processo. Eventualmente, deixei o telefone fora do gancho novamente e fui preparar um café. Quando voltei, ofereci-lhe uma xícara e entreguei os documentos do divórcio e os papéis de investimento que ela precisava assinar. Disse, Sharon, estou pedindo o divórcio após descobrir sua infidelidade e testemunhar o que vi na noite passada. Está claro que você tem me traído por pelo menos 1 ano ou mais. Não há como continuar neste casamento. Levantei os papéis. Estes são os documentos do divórcio e, se você ler, verá que estou solicitando um divórcio consensual e propondo uma divisão igual dos nossos bens. Para prosseguir com isso, você deve assinar tanto o acordo de divórcio quanto o acordo de divisão dos nossos investimentos agora. Não haverá negociações ou modificações a esses documentos. Eles são inteiramente justos com você. Expliquei, vou lhe dar até às 17 horas de hoje para consultar um advogado e confirmar que minha oferta é justa. Às 17h01, o acordo está fora da mesa e eu pedirei o divórcio com base em adultério. Buscarei uma distribuição de bens com base nas nossas contribuições individuais, sendo a minha significativamente maior que a sua, e nas nossas respectivas rendas. Em essência, vou atrás de tudo o que puder. Deixe-me ser claro, este é o melhor acordo que você pode obter, então considere-o seriamente. Adverti, no final, seria imprudente contestar um divórcio com base em adultério quando toda Atlanta saberá que é a verdade. Todos saberão que você foi infiel. Isso é o que você queria, como ouvi você dizer ao Bob. Seu desejo foi concedido e agora todos sabem disso. Aceite o acordo, Sharon. Desesperada, ela implorou, Ted, eu te amo e quero salvar nosso casamento. Não podemos tentar resolver isso? Respondi firmemente, pode ser verdade, Sharon, mas não importa. O amor é irrelevante. Não vou permanecer casado com você. Nosso casamento terminou quando você o escolheu em vez de mim, e quer você acredite ou não, essa decisão foi tomada quando você iniciou seu caso com ele. Agora, eu aconselho você a se recompor e consultar um advogado. O tempo está se esgotando. Sugeri, e mais tarde naquela tarde, ela voltou para casa com os papéis. Ela disse, meu advogado recomenda que eu assine esses papéis, Ted. Ele acredita que você fez uma oferta justa, dadas as circunstâncias, e acha que devo aceitar este acordo. Sharon perguntou, Ted, podemos conversar? Você pode me ouvir e talvez considerar o perdão e trabalharmos juntos para salvar nosso casamento? Concordei em sentar e ouvir porque genuinamente queria entender por que ela fez o que fez. Também queria saber se esta foi a primeira vez que isso aconteceu em nosso casamento. Sentamos à mesa da cozinha e ela começou a explicar tudo. Ela revelou que não havia tido outros casos antes deste. Tudo começou pouco antes de ela começar a trabalhar para Bob. Admitiu que não entendia realmente o porquê, já que estava completamente feliz comigo, mas não podia negar que algo a atraía para Bob. Mencionou seu carisma e a sensação de que ele a amava. Aqui está Sharon, parecendo alguém que diz o meu erro depois de estragar tudo no casamento. Ela pede desculpas muitas vezes, tentando corrigir seu erro com algumas lágrimas e uma expressão triste. É como se ela pensasse que sentir-se mal fosse o suficiente para consertar tudo, mesmo depois de não levar suas promessas a sério. É como quando um cachorro mastiga seu dever de casa e depois faz cara de fofinho, pensando que você não vai ficar bravo. Azar o seu, Sharon. A vida não é um jogo e você não pode simplesmente pedir desculpas para fazer tudo ficar bem. Parece que apenas sentir-se arrependida não é suficiente agora. Reconheci o carisma de Bob, mas destruí sua percepção quando reproduzi 2 clipes de áudio que havia guardado. O primeiro era Bob murmurando no primeiro dia, e aquele idiota melhor garantir que o marido dela não descubra sobre nosso caso. O segundo era do quarto, pouco antes dela chegar, vou usá-la esta noite. Amanhã, se ela causar algum problema, ameaçarei contar ao Ted. Isso deve mantê-la na linha. Não posso arriscar que o marido dela descubra nosso caso e exponha tudo. Então, Sharon, não só você danificou nossa relação, como também confiou em alguém que a usava. Nosso casamento, mas você estava enganada sobre os sentimentos de Bob por você. Apontei, e não,
Sharon, não há como continuar nosso casamento por dois motivos. Primeiro, você quebrou nossos votos matrimoniais e eu não posso viver com isso. Segundo, você nunca encontraria felicidade comigo novamente. Eu nunca poderia te satisfazer depois disso. Não, Sharon, não importa o quanto de amor possa existir entre nós, não seria o suficiente para superar o dano que você causou ao nosso casamento. Ela ficou sentada ali, chorando, sabendo que o que eu disse era verdade. No final, ela assinou ambos os conjuntos de papéis. Informei-a da minha decisão de me mudar, permitindo-lhe o tempo necessário para encontrar um novo lugar para morar. Eu não acreditava que ela pudesse pagar pela casa e, para ser honesto, eu também não queria ficar lá. Nosso acordo estipulava que a casa seria vendida e os lucros divididos igualmente, assim como nossos outros bens. Além disso, a casa guardava muitas lembranças que eu queria deixar para trás. Recolhi os papéis e as malas que havia preparado no dia anterior e saí de casa. Fui ao escritório do meu corretor para entregar os documentos e, em seguida, me hospedei em um hotel para passar a noite. Na manhã seguinte, tive uma reunião com meu advogado. Discutimos os papéis do divórcio e ele concordou em apresentá-los ao Tribunal Superior do nosso condado naquele mesmo dia. Durante nossa reunião, também discutimos a situação em que eu me encontrava na estação de rádio e com a FCC. Meu advogado explicou que a FCC tinha autoridade para emitir multas civis, revogar licenças de transmissão ou negar pedidos de renovação. Além disso, aqueles considerados culpados de violar esses regulamentos em tribunal federal poderiam enfrentar multas criminais e uma sentença máxima de prisão de 2 anos. Dadas as circunstâncias, meu advogado acreditava que o tempo de prisão era improvável, mas multas substanciais e o fim da minha carreira de radiodifusão eram inevitáveis. Eu teria que procurar uma nova linha de trabalho. Em poucos dias, as consequências das minhas ações se tornaram dolorosamente claras. Fui notificado legalmente pela FCC e tive que me preparar para vários dias em tribunal para me defender. Não vou aborrecê-lo com os detalhes intrincados do caso, mas basta dizer que a multa imposta a mim totalizou quase 1 ano de salário, esgotando minha conta poupança. Pior ainda, minha licença de radiodifusão foi revogada e eu seria proibido de trabalhar na minha área pelos próximos 2 anos. No entanto, havia um lado positivo nesta nuvem negra. Twitter havia assistido ao Monday Night Football também e, apesar da ilegalidade e do caráter vingativo das minhas ações, ele mostrou compaixão. Ele me ofereceu um emprego com responsabilidades que cumpriam as restrições da FCC. Parecia que ele havia passado por seus próprios problemas em seu recente divórcio, particularmente nas mãos da filha de Henry e irmã de Peter, o que pode ter suavizado sua postura em relação a mim. Suponho que devo agradecer a hoje por uma coisa no final. Bob me confrontou uma vez no Frank. Ele parecia pronto para dar um soco, mas de alguma forma consegui segurar um de seus braços com força. Ouça, Bob, eu nunca mais quero ouvir falar de você. Está claro? Afirmei firmemente. Ele resmungou, tudo bem para mim. Eu sentia vontade de dar um golpe final. Bob, eu possuo uma gravação de áudio de você fazendo ameaças contra mim. Se eu levar isso à polícia, acredito que tenho todo o direito de obter uma ordem de restrição contra você e possivelmente apresentar acusações de agressão. Com as provas em mãos, você poderia acabar cumprindo pena na prisão. É isso que você quer? Ele balançou a cabeça em discordância. Enquanto eu lhe dava um último aviso, acrescentei, bem, então, suponho que esta será nossa última interação. Ele não é mais pastor. Perdeu seu emprego na igreja e a denominação revogou sua licença e anulou sua ordenação. A última vez que ouvi falar dele, ele estava trabalhando em uma agência de viagens na cidade. Sua esposa se divorciou dele por adultério e recebeu um acordo substancial. Estou seguindo em frente com minha vida. Não é perfeito, mas estou encontrando maneiras de ser feliz. Saí com algumas mulheres nos últimos meses, mas não me envolvi em um relacionamento sério. Quando a mulher certa aparecer, vou me casar com ela. Sei que é apenas uma questão de tempo e estou disposto a investir o tempo necessário para encontrar a pessoa certa para mim. Ocasionalmente, encontro Sharon. Ambos comparecemos à formatura universitária de Stephanie e ao batismo do primeiro bebê de Melanie. Fui educado, mas deixei claro que não tenho interesse em amizade ou qualquer tipo de relacionamento com ela. Minha vida pode ter dado uma reviravolta drástica, mas estou determinado a encontrar um futuro mais brilhante e feliz, deixando para trás as sombras do passado. Era evidente para mim que ela não estava feliz. Eu podia ver que ela estava sofrendo emocionalmente com nossa separação e se arrependia de suas ações. No entanto, o problema não era seu arrependimento, mas sua traição a mim e ao nosso casamento. Se eu fosse uma pessoa diferente, talvez pudesse ter perdoado, mas meus valores são bastante inflexíveis e não havia muito espaço para compromisso. Ela terá que viver o resto de sua vida com o conhecimento de que o que ela sacrificou por seu caso com Bob foi a minha e nossa vida juntos. Eu era apenas um homem comum que a amava profundamente, mas ela escolheu descartar tudo isso.
Sim, ela me deixou ir infelizmente para ela também perdeu qualquer vestígio de respeitabilidade, já que qualquer um que assistiu à sua infame performance durante o intervalo do Monday Night Football sabe que ela é uma esposa infiel. Rumores sugerem que ela recebe inúmeras propostas de encontros, e para seu crédito, ela recusou todas. Não é uma maneira muito gratificante de viver a vida, mas eu não fiz isso com ela trouxe isso para si mesma. Na verdade, meu plano de vingança não poderia ter sido mais épico. Ao expor sua traição em rede nacional, garanti que sua infidelidade fosse conhecida por todos. O pastor Bob, aquele que ela pensou ser seu grande amor, perdeu sua posição, sua reputação e sua esposa. Ele agora vive uma vida de mediocridade, longe do pedestal em que uma vez se colocou. Quanto a Sharon, ela agora é evitada e desprezada, com seu passado sombrio sempre à espreita. Minha vida, por outro lado, está avançando. Encontrei um novo propósito e um novo começo. A justiça foi feita, não apenas para mim, mas para todos aqueles que foram enganados e traídos por Sharon e Bob. Eles colhem o que plantaram e eu sigo em frente, mais forte e mais sábio. A vingança é um prato que se come frio, e o sabor da minha foi inegavelmente doce.